A todos. Antes de mais, quero agradecer à Chiado Editora e ao Tiago Moita por terem convidado para estar aqui presente. Aproveito para dizer que eu não conheço o Tiago não me conhecia a mim, o Tiago deve ter tido uma intuição que eu gostaria do livro dele, porque, como é evidente, não seria muito bom ter alguém que não gostasse do livro a falar dele. E de facto, eu sou uma pessoa com uma vida demasiado agitada e estou a atravessar uma fase ainda difícil também, então demorei a arranjar tempo para ler o livro e concluí a leitura ontem. Aliás, imagino que o Tiago ia estar estressado, porque eu perguntava de vez em quando como é que isso estava. Eu dizia que ele não tinha concluído, mas eu sou daqueles de palavra. Quando prometo fazer qualquer coisa, vai ser feito, seja de forma for. Como hoje tinha dito ao Tiago que eu comunico melhor de forma espontânea do que por escrito, e que por norma não escrevo nada, mas para contrariar acabei por escrever. Eu ainda ontem dito ao Tiago que ia falar de improviso, porque é assim que eu falo melhor, cada vez que escrevo as coisas não saem com a mesma frequência. Mas o trabalho do Tiago é um trabalho muito complexo, e por causa de ser um trabalho muito complexo exige que se tome algumas notas. Eu fiz uns apontamentos que quero transmitir para vós, inclusive tenho algumas citações do livro, a Fórmula do Peregrino, e desde já devo dizer que gostei imenso da obra e que recomendo, ainda antes de chegar ao fim, recomendo desde já que comprem o livro do Tiago, que vão gostar de certeza. Bom, algumas coisas que eu escrevi. Bom, para já comecei por escrever que são 95 capítulos intensos, densos, cheios de uma intensidade linguística, cultural, académica, intelectual, científica, poética, política e cheia de neologismos. O Tiago inventou uma carrada de palavras, tais como telecientista, teleevangelista, etc. e outros, e que são palavras perfeitamente inteligíveis, que também é um neologismo. Bom, nesse sentido, e ainda mais o conjugar destas circunstâncias todas que são tão dramaticamente opostas em tantas vezes na vida, tal como ciência e poesia, que acabei de citar. É um romance, mas é um romance com muita ação, intriga, tem suspense, descoberta, imaginação e surpresa. No meu entender, por estas características todas, dava um bom filme, provavelmente uma boa série televisiva. Oxalá isso aconteça. Se calhar se publicar em inglês, é de esperar que eventualmente venha a acontecer. Eu acho que pode ser encarado também como uma obra de desenvolvimento individual. Tem os temas que aborda e pela profundidade do seu conteúdo. Nesse sentido, pode ser alusivo ao progresso individual e social, e considero que esta obra é revolucionária. Porquê? É revolucionária nas perspectivas apontadas. É revolucionária no sentido inovador e ideológico, no sentido em que propõe uma nova forma de ideologia de saber, uma ideologia política, uma ideologia social. Ou não o propõe, porque o Tiago não se apresenta como ele próprio no livro, como é evidente, mas o leitor acaba por sempre entender que o Tiago se revê em alguns dos personagens, e nesse sentido, como é natural, de certa forma esses personagens transcendem a sua própria posição em relação ao seu sentimento em relação ao universo. Bom, aborda temas bíblicos, científicos, e eu pus de propósito com alguma oposição, com alguma distância, tais como a física quântica, a teoria da relatividade, o Big Bang, teoria da evolução, neurologia, neurociência, genética, etc., e conjugados com nexo, que é um fator de facto importante. Fala de meditação, transcendência, espiritualidade, religião dos vários continentes e épocas. E quando eu falo de épocas, falo de passado remoto, passado, presente e futuro. Reparem que eu estou a falar das religiões no futuro, ok? É engraçado. Bom, o Tiago, para mim, eu que não o conhecia, através do livro fica com uma imagem do Tiago de uma pessoa culta, espiritual, erudita, criativo, imaginativo e artístico. Escrever um livro, eu acho que qualquer ser humano consegue escrever um livro. O conteúdo, e há pouco estava a dizer ao meu amigo Fernando, que o conteúdo parece-me bastante bom, intenso, mas além do conteúdo há a forma de expressão é importante no artista, ou seja, o conteúdo de um livro é talvez a sua alma,
mas a expressão, a forma, é que faz a arte do livro e, sem dúvida, a forma com que o Tiago escreve demonstra claramente uma grande capacidade artística. Bom, este livro é metafórico, é ousado, é alternativo, no sentido em que apresenta novas formas de entender as coisas e o universo, inovador, desafiante, desafiante do sistema político, do conhecimento instituído, do sistema social, é poético e é romântico. Eu quero depois usar alguns exemplos. Ele reflete cultura e filosofia ocidental e oriental, e dentro desta filosofia oriental, há algumas que eu conheço bem e que vivo perfeitamente bem espelhadas, tais como a filosofia indiana, chinesa, japonesa. Portanto, o Tiago teve um trabalho descomunal para fazer esta obra. Qualquer ser humano que leia isto percebe. Ou seja, que foi preciso um trabalho de pesquisa extremamente profundo para conseguir falar bem destes sistemas todos. Até porque aborda uma quantidade enorme de autores ao longo do seu trabalho. E aborda e cita-os, explica-os, o que está a entender muitíssimo bem feito. Bom, o livro em si é enigmático também. E vou começar por falar do livro enigmático e lançar umas pontas. Eu comprometi a não revelar o conteúdo do livro, como é natural, senão vocês perdiam o interesse de o ver. É como ver um filme de alguém vos contar a história antes, não é? Portanto, como é evidente, não vou revelar o conteúdo do livro, mas levanto assim de vez em quando uns pedacinhos do pano para se ver o que está por trás. E começo por referir-me a esta questão do ser enigmático e pego numa citação do livro. E depois digo onde é que é esta citação do livro. E a citação é assim: a sua força permanece inteira quando se converte em terra e recebe força das coisas superiores e inferiores. Separa a terra em fogo, o subtil do espesso. Delicadamente e com grande habilidade sobe da terra ao céu e desce de novo à terra e recebe a força das coisas superiores e inferiores. E termina HXX, E.T, 8.1, ESU, A, EVA HC, ART 100, LAT 43, SW 69, NE 89. O leitor de tudo o que aqui está escrito, já agora, isto faz parte de um pergaminho encontrado pelo peregrino durante, portanto, chama-se a Fórmula do Peregrino. O próprio título faz subentender que se trata de uma fórmula matemática, e que, de certa forma, tem que ser descoberta através de uma peregrinação. Okay? E daqui, a única coisa que o autor consegue perceber são que são coordenadas de GPS de latitude no final, de latitude, e portanto, apontam para uma localização. Okay? Localização essa. Bom, poético. Um exemplo, o abastecimento poético de uma frase. Pedir um intervalo à dor em troca de um coração no vinho em folha, mas a dor não lhe der ouvidos. Eu acho que é um conceito extremamente profundo e altamente poético. Outro. O inferno andava à solta pelo mundo e tingia a vergonha do homem de vermelho e negro. Parecia o pesadelo que Catherine e Gabriel tinham encontrado em Bloomsville, multiplicado por 1000. A intensidade da tragédia assumia proporções apocalípticas, impossíveis de figurar numa fotografia a preto e branco, numa canção de Bob Dylan, num poema de Dante ou numa pintura de Hieronymus Bosch. As paisagens da terra, urbanas ou naturais, refletiam a dor, o sofrimento e a tristeza das populações de todas as localidades, vítimas do clima de constante guerra civil entre cialistas e skepticons. Como se o mundo inteiro fosse o palco de todas as suas atrocidades e o homem testemunho ocular da sua loucura e fanatismo. Uma quantidade enorme de conceitos, ditos de uma forma poética e que ainda por cima são reveladores de... Bom, usa metáforas e citações de numerosos ilustres de todas as épocas, da remota antiguidade ao presente, da ciência à cultura, da política à religião ao espiritualismo. Todas as qualidades humanas brotam de uma qualidade universal. É uma citação de Platão, que por sua vez é citado por Sir Roger Penrose, que por sua vez é citado por Gabriel, uma das personagens mais importantes do romance. Põe em causa conceitos e dilacera-os, tais como Deus, tempo, espaço, ciência, bem e mal, etc, etc, etc. Bom, eu não vou alongar muito mais, que vocês já, se não ficam aborrecidos de me ouvir, vão querer ouvir o Tiago também, mas queria dizer-vos que, no meu entender, a fórmula do peregrino
acaba por ser uma versão moderna de um novo Santo Graal. Do Santo Graal, mas explica mas essa nova é uma espécie de explicação da totalidade da existência e o significado da vida e de Deus, e nesse sentido seria essa a fórmula do peregrino. Bom, a história decorre na atualidade real e fantástica, porque há uma parte desta atualidade que é fantasia e ficcionada, eventualmente de um universo digno de ficção científica, dos Estados Unidos da América, nesse sentido. Inicia-se com um sinistro automóvel, sinistro esse que é protagonizado por uma jornalista famosa de televisão. A jornalista é salva de uma morte dramática por um homem misterioso, que afinal sempre teve e terá para sempre um papel primordial na vida dela, portanto que ela vai descobrindo aos poucos. Inicia uma viagem com ele e descobre que este homem místico, inteligente, culto, enigmático, sedutor, é perseguido por perigosos demagogos por causa de uma fórmula matemática que, à semelhança do Santo Graal da Idade Média, isto é meu, ok? Não, portanto, o Tiago pode não concordar, como é evidente, e da pedra filosofal da alquimia, portanto, à semelhança do Santo Graal da Idade Média e da pedra filosofal da alquimia, significa esta fórmula matemática a resposta das respostas de todas as questões da vida importantes à humanidade. A história é emocionante, empolgante, imprevisível, com um final feliz, apesar de consequências dramáticas. Narrada em grande parte em diálogo entre dois personagens, a Catherine e o Gabriel, e é engraçado que este é um modus operandi de escrever que era usado na China Antiga. É isso que é engraçado, que o Tiago consegue ser extremamente moderno e depois montar a antiguidade remota. Por exemplo, é assim que é escrito o livro Neijing. Neijing é um livro de medicina chinesa, ou tratado de medicina chinesa mais antigo, e é um diálogo entre o Imperador Amarelo e o seu médico Chipo. E aqui o Tiago, na maior parte do livro, faz um diálogo que explica a realidade do livro através da Catherine e do Gabriel, que de certa forma no diálogo acabam por expressar os princípios expostos no livro. Neste livro, A Descoberta do Peregrino, esses dois personagens, Catherine e Gabriel, vocês quando lerem o livro vão perceber que Gabriel vai adquirindo outros nomes, outras entidades ao longo da história, não vou revelar, como é evidente. É um romance e aborda de uma forma muito simples e aberta a aliança entre a ciência e a espiritualidade e as razões que estão por trás dos preconceitos de uma certa comunidade científica radical que é contra as formas holísticas ou espiritualistas de entender o conhecimento do universo no seu todo, estabelecendo uma dialética de oposição e complementaridade entre a ciência e a espiritualidade, numa postura que é contra estes radicalismos e que defende uma tolerância e um entendimento. E posto isto, parabéns pelo trabalho. Por estas palavras quase fico um pouco a margem de manobra para falar do livro, mas tenho sempre alguma coisa. Antes de mais queria fazer uns pequenos agradecimentos. Gostaria de agradecer em primeiro lugar ao Dr. Pedro Schleif pelas suas palavras. Ele tem toda a razão quando disse eu realmente não o conhecia pessoalmente, mas foi logo das primeiras pessoas que eu contactei porque achei que era a pessoa certa para falar de um tema que quando ele nunca leu o livro, só quando eu falei com ele e disse que o livro falava de além de ciência e espiritualidade, aceitou incondicionalmente apresentá-lo. E realmente pelas suas palavras percebi que entendeu a essência do livro e creio que falo em nome de todos, que consigo transmitir grande parte daquilo que o livro fala e a importância que este livro tem neste tempo. E por isso agradeço muito ao Dr. Schleif pelas suas palavras e pela sua disponibilidade em vir a apresentar-me hoje. Queria também agradecer à Chiado, agora já não sei se é Paulo Editora, será Chiado. À Chiado, porque agora há tantas ramificações. É verdade. Agradecer à Chiado por mais uma vez apostar em mim, apostar na edição das minhas obras. Eu sempre digo em todas as apresentações que eu com a Chiado eu encetei desde 2011, foi quando eles aceitaram o meu romance de estreia, O Último Império, uma parceria estratégica de cooperação e assistência mútua. Eu transmito muitas das suas ideias, eles também transmitem ideias, ouviram sempre críticas minhas, eu ouvi sempre críticas deles, e acho que todos crescemos juntos durante este tempo, e a prova disso é a edição da minha quarta obra, terceiro romance, aqui pela Chiado Editora,
e a possibilidade de edição de outros livros baseada em regras premissas que para mim são princípios muito importantes. Além da determinação, a vontade, a oportunidade que a está a dar de apostar nos autores emergentes, há uma coisa que eu aprecio muito achado, que é a liberdade criativa. Nesta editora, pelo menos, nunca tive um editor a chatear-me para escolher qual o tema, qual o género que eu devo escolher, e nesse aspecto agradeço muito, mais uma vez, por editar e estar pela palavra da Sara, que fez uma excelente apresentação da editora. Agradecer também à minha família, que está aqui presente, que sempre lutou pela realização e concretização dos meus sonhos, pela minha felicidade, e do qual eu agradeço sempre, não só hoje, mas todos os dias da minha vida. E, claro, agradecer a vossa presença, que conseguiram sair do conforto dos vossos lares durante os eventos, se calhar, mais interessantes que este, sem o qual este evento não teria piada nenhuma. A respeito desta obra, eu gostaria de apontar 4 casos reais que aconteceram no passado bastante remoto, mas que vão ao encontro do âmago deste livro. O primeiro passou-se em 1902, quando um jovem médico francês e ateu chamado Alexis Carrel presenciou um milagre em Lourdes e fez um relatório acerca detalhado e até pormenorizado de tudo o que tinha assistido. Esse relatório até ficou conhecido como o caso Mary Berry. Para quem não conhece, Mary Berry foi uma senhora que na altura sofria de uma peritonite e do qual os médicos, a medicina convencional, achavam que ela não podia ser operada porque se fosse operada morria. Ela foi nessa altura a Lourdes, os peregrinos a Lourdes puseram-na junto à fonte, banharam-na com a água e aquela água curou a peritonite. O médico, que era muito cético em relação a essas matérias, fez um relatório médico e depois concluiu que todos os vestígios de tuberculose e peritonite tinham desaparecido. Ele apresentou esse dossiê aos professores catedráticos da Faculdade de Medicina da Universidade de Lyon e por causa desse feito os professores expulsaram-no porque entenderam que o médico tinha apresentado um relatório muito anticientífico para as mentes anticlericais dos professores catedráticos dessa instituição. Revoltado, Alexis Carrel emigrou para os Estados Unidos em 1906, onde ficou rapidamente integrado no Rockefeller Institute of Medical Research, e apesar de toda essa frustração que ganhou por causa dessa expulsão, não o impediu de continuar a progredir na investigação médica. Ele depois, entretanto, aderiu ao cristianismo e em 1912 ganhou o Prémio Nobel da Medicina por causa de uma transfusão inovadora, de um método inovador, de fazer transfusões sanguíneas. O segundo caso prende-se em 1937 com o paleontólogo e padre jesuíta Pierre Teilhard de Chardin, que viu censurado pelo Vaticano o seu livro Les Phénomènes Spirituels, ou Fenómeno Espiritual em francês, por defender a ideia darwiniana que o homem descende do macaco. Ele deve ter sido o primeiro padre católico a defender uma coisa destas. Em 1925, este caso é muito conhecido, um professor de biologia norte-americano chamado John Scopes foi condenado num tribunal do estado do Tennessee por ensinar a estudantes do ensino secundário as teorias da seleção e da evolução das espécies de Charles Darwin, um julgamento que até ficou conhecido como o julgamento do macaco, porque chegou-se à conclusão que o que estava ali em julgamento não era o professor e o facto de ter ensinado aos alunos esta teoria, mas era a própria teoria da evolução em si. E finalmente, o mais recente, em 2015, um cientista alemão doutorado em geociências pela Universidade de Tübingen e autor de inúmeros artigos científicos publicados em diversas revistas académicas e científicas, chamado Gunther Detschly, foi demitido da sua função de curador do Museu Estatal de História Natural de Stuttgart por vir a público defender a teoria do design inteligente. Para quem não sabe, é a teoria que defende a ideia que muitas características do universo, da natureza e do próprio homem podem ser explicadas por uma causa inteligente e não pela aleatoriedade de um sistema não guiado, como é o caso da teoria da evolução das espécies. Eu falei destes casos tão díspares, mas ao mesmo tempo tão controversos, porque todos eles têm a ver com o livro que vos apresento hoje. Este livro partiu de uma ideia, tive uma história, que o Dr. Pedro Choi muito bem relatou, e que vocês podem encontrar na sinopse que está na contracapa do livro, mas que derivou
de um conjunto de pesquisas que eu fiz desde 2007, de forma independente, a respeito de alguns fenómenos parapsíquicos, ou vulgarmente conhecidos também como paranormais. E durante essa pesquisa independente eu encontrei várias revistas e vários sites, vários blogs, de pessoas que eram a favor da aliança entre a ciência e a espiritualidade e outros que eram contra e até a favor da sua guerra e separação. Mas foi em 2014, quando eu concluí o meu segundo romance, O Evangelho do Alquimista, que eu deparei-me com dois acontecimentos que foram determinantes para a criação desta obra. O primeiro, toda a gente sabe, foi o nascimento do Estado Islâmico, que mostrou o lado mais bárbaro e cruel do fundamentalismo religioso. E o segundo foi a conclusão da leitura, que acho que o Dr. Pedro Choi deve conhecer, A Desilusão de Deus, do Dr. Richard Dawkins, que mostrou o lado também bárbaro e cruel e extremo de um tipo de fundamentalismo que eu até àquela altura julgava impossível ou absurdo de existir, que é o fundamentalismo científico. Que é um tipo de fundamentalismo que usa a ciência para justificar os seus dogmas e preconceitos, da mesma forma como o fanatismo religioso usa a religião para justificar a mesma coisa. Esquecendo-se ambos que a ciência sem a religião fica coxa e a religião sem a ciência fica cega, como uma vez disse Albert Einstein. Eu, durante a elaboração deste livro, eu perguntei a mim próprio se estava à altura de escrever uma obra desta envergadura. Porque, sejamos sinceros, confesso que para muitas pessoas falar de Deus e ciência é quase tão absurdo, para não dizer polémico, como falarmos de fantasmas e de teoria da relatividade. Mas à medida que fui escrevendo cada página e fui conhecendo as personagens e desenvolvendo o enredo com os seus mistérios, segredos e revelações, eu percebi que tinha escrito uma obra totalmente diferente das outras. E quando digo que ela é diferente, eu não digo que é diferente por causa apenas das características e da própria personalidade das personagens, que são as personagens mais humanas que eu escrevi nesta história, dada a quantidade de mistérios, mas sobretudo dramas existenciais e problemas psicanalíticos que cada uma apresenta. Também por causa da própria aventura que esta jornalista, que é uma cética e que durante a história vocês vão perceber que ela vai funcionar aqui como uma espécie de advogada do diabo, a todas as teorias e ideias que o Gabriel Church, que é este professor de física quântica, que resgata de um fim trágico, e no fundo apanha num acaso, porque ele vai um bocado em peregrinação a uma cidade imaginária chamada Hope, a um santuário de Santo Alberto Magno, para quem não sabe, é o santo padroeiro dos cientistas, dos filósofos, dos professores, se não me engano, dos estudantes também. Não posso estar aqui enganado, mas sei que é dos filósofos e dos cientistas. E durante essa viagem eles descobrem realmente um pergaminho, como falou o Dr. Pedro Choi, que os leva em busca de uma fórmula que comprova cientificamente a existência de Deus. Não é a primeira vez que isto acontece. Já alguns matemáticos, como Euler e Gödel, e mesmo Paracelso, já tentaram apresentar várias fórmulas para justificar a existência do Ser Supremo. Mas o mais interessante não foi isso, porque eu sempre quis escrever um livro que falasse sobre a ciência e a espiritualidade. Só que falar sobre a ciência e a espiritualidade é pouco, era preciso um mote para justificar esse debate. E realmente, em 2016, quando eu concluí as investigações e li por acaso a Fórmula de Deus do José dos Santos, eu encontrei ali um mote que poderia ser interessante para justificar este debate interessante também e polémico sobre a aliança entre a ciência e a espiritualidade. Colocar as duas personagens principais na busca de uma fórmula de Deus. Mas mais do que a história, como eu falei, mais do que esta aventura, o interessante no livro, eu sei que sou suspeito a falar porque não só sou leitor, porque sou o autor, é essencialmente o debate que vocês vão encontrar aqui sobre os prós e os contras, as divergências e as convergências que existem entre a ciência e a espiritualidade. Ao mesmo tempo, as controvérsias, os preconceitos que existem, sobretudo do lado extremo da religião, do lado extremo da ciência, para justificar esta separação, este abismo que existe entre estes dois campos, que parecem degladiar-se pela luta do conhecimento do humano. Mas também é interessante porque o livro tenta mostrar a importância da liberdade de expressão, pensamento e opinião
no que toca a estes debates numa democracia que se deseja plural, que seja imparcial e neutra, feita em nome de todos e não apenas de alguns. Sempre com muitas perguntas e respostas em aberto, de modo a que o leitor formule ele próprio as suas próprias perguntas e procure também as suas próprias respostas. E também, porque este livro mostra também que o sacrifício que muitas vezes fazemos pelas pessoas que nós amamos pode até ser a maior prova de amor que legamos a elas. E tudo isto eu não podia resumir numa linha, num capítulo ou num parágrafo, nem mesmo num verso, mas num romance. Não só porque o romance é uma janela pela qual nos evadimos, ou porque através da ficção procura mostrar a verdade por trás da mentira, mas também porque um romance, como disse muito bem Franz Kafka, também serve como uma chave para destruir o mar gelado em nós. Muito obrigado. Estou aberto a qualquer pergunta que queiram fazer-se. Agora podem estar à vontade para fazer. Se ninguém tem, eu tenho uma questão. Eu tenho uma questão, por aquilo que eu já estou a ver. Eu tenho uma. Tem? Tenho. Gostava de dizer quanto tempo é que demorou a escrever este livro? Falou-me em 2014, começou a engenhar 2014, 2016, foram 2 anos de investigações. Exatamente. Foram 14 meses de trabalho forçado. Árduo. Terminei em março deste ano. Sim, como falou em 2014, eu percebi que realmente porque, lá está, também o romance que tinha, o romance anterior, faria todo o sentido. Este é um romance, nota-se mais cimentado do que o anterior, um bocadinho diferente, mas nota-se um crescimento brutal neste livro, e daí os meus parabéns também, Tiago. Mas tinha curiosidade, porque falou-me em 2014, eu estava a fazer contas de cabeça, mas é muita investigação aqui. Muita, é algo, como o Dr. Pedro Choia disse bem, nota-se que há aqui um trabalho muito... compactar. É verdade, é verdade. Se me permite interrompê-lo, ia dizer, só um pequeno parênteses, que eu próprio tive essa inquietação. Hoje eu telefonei ao Tiago a perguntar quanto tempo é que ele vou escrever esta obra. Porque vê-se perfeitamente que esta quantidade de conhecimento inserida aqui dentro não nasce do nada. Portanto, uma quantidade enorme de trabalho e de trabalho descomunal. Portanto, é perfeitamente uma pessoa que lê atentamente este trabalho percebe claramente que isto foi um parto difícil foi bastante. e de grande esforço. É verdade, sem dúvida, sem dúvida. De fato é que eu enfatizo essa questão justamente porque achei muito engraçado que tivesse tido vontade de fazer exatamente a mesma pergunta que eu fiz depois de ter lido o livro. É porque realmente o livro tem muito, nota-se o trabalho que está por trás. E é um trabalho árduo, sem dúvida, Tiago. Meus parabéns por mais uma obra cá fora. Quem ainda não adquirir o livro poderá fazê-lo junto ao meu colega. Também serão as outras obras do autor, as obras anteriores, que convido também a adquirirem, porque valem a pena. Há uma de poesia, lá está muito diferente, a única, até agora. Para já a única. Para já é a única. Convido a todos também a estarem aqui um bocadinho connosco. Muito obrigada pela vossa presença e obrigada aos intervenientes também por partilharem a mesa. Eu vou começar, já que cá estou à frente dos outros.